todos! No vídeo de hoje eu vou contar como foi todo o meu processo para tirar a carta de condução aqui em Portugal. Eu vou falar sobre valores, sobre como é que foi, como é que funciona o processo todo, portanto, eu espero que vocês gostem. Como vocês viram no título, eu tirei a minha carta de condução. É sim, isso aqui ainda não é a carta, porque ainda não recebi a minha carta de condução, mas é a licença que você recebe logo quando tira a carta de condução. E você pode usar ela por 90 dias até chegar a sua carta. Bom, para começar, tanto aqui em Portugal como no Brasil, com 18 anos você já pode se inscrever para tirar a carta. Basta ir em uma escola de condução e fazer o pagamento e se inscrever. Na minha escola de condução foram 700 euros para iniciar, mas ainda tive que pagar mais algumas coisinhas que eu vou dizendo assim ao longo do vídeo. Então fiquem até o final do vídeo que no final eu vou dizer o valor total que foi a minha carta. Então, de princípio, quando você vai lá, vai se inscrever na minha escola de condução, outras escolas podem ter um valor diferente, mas isso é uma questão de você procurar e escolher bem a escola e você pode encontrar valores assim mais baratos. Nesses 700 euros também estava incluso o livro do código, portanto eu recebi o livro assim, tudo direitinho do código da minha escola. Como é que funciona o processo quando você se inscreve? Basicamente é obrigatório você fazer 28 aulas de código, que o código são as aulas teóricas do Brasil, não sei muito bem como é que se fala, acho que são aulas teóricas mesmo assim que se fala, mas aqui em Portugal a gente chama de código. É assim, basicamente eu recebi esse caderninho aqui. Esse caderninho tem cada aula que eu tenho que fazer. Nisso tudo você tem que pôr o horário que você presenciou a aula e a data também, mas isso foi uma coisa assim particular da minha escola que eles deram esse caderninho. Eu não sei se outras escolas de condução dão esse caderninho ou não, mas fica mais fácil para você gerir as aulas que você faz ou não, mas acredito que eles dão nas outras escolas. Então é assim, você tem que fazer 28 aulas obrigatórias antes de poder fazer o exame de código. Eu fiz todas as minhas 28 aulas, completei, e depois fui à secretaria dizer que completei as 28 aulas e queria marcar o meu exame de código. O exame, pra quem é aqui do Porto ou da zona do Porto, que é o meu caso, é no IMT, então o meu exame foi no IMT. Tudo que temos que levar é o nosso cartão cidadão, o título de residência, passaporte, não sei, o documento que você tiver, junto com a licença, que eles te dão essa licença aqui, que no caso, essa licença minha foi cortada por eu ter passado no exame de condução, mas ela tem, tipo, mais páginas, assim, sabe? Então você tem que levar isso aqui junto com o seu cartão cidadão, ou passaporte, ou título de residência. No dia do exame, você não pode levar nada pra dentro da sala de aula, é só literalmente os documentos. Então, se você levar tipo uma bolsa ou assim, vai ficar ou com o examinador ou num potinho assim que eles disponibilizam, tipo uma bandeja, pra deixar ali os seus pertences. Foi o meu caso, eu deixei o meu telemóvel e deixei essa minha agendinha aqui também, que é da condução. Bom, como é que eu estudei para o meu exame de código? Tenho algumas dicas pra dar pra vocês. Eu fiz todas as minhas aulas. As minhas aulas funcionavam assim, eu ia lá, me sentava, tinha um projetor ali, então projetava coisas sobre o código da estrada, sobre cada módulo. Havia professores que faziam várias perguntas, havia professores que não faziam nenhumas perguntas. Então é assim, depende muito de professor para professor. Na minha escola de condução havia todos desse tipo. Uns que perguntavam, tipo, mesmo pra gente, como é que funciona isso? A gente tinha que responder. Há outros que não, há outros que só davam a aula lá e pronto, tchauzinho. Havia outros professores que perguntavam, alguém tem alguma dúvida? E a gente é que tinha que dizer, portanto, não houve assim uma coisa fixa. Os professores tinham vários métodos diferentes de dar aulas. Eu particularmente não ligava tanto assim para as aulas. Eu estudava mais nessa aplicação que eu vou dizer pra você. A aplicação se chama Bom Condutor. Eu acho que no iPhone não tem essa aplicação, porque na altura que eu fiz o meu exame não tinha a aplicação, então eu fazia tudo pelo Google, mas tem acesso pra qualquer pessoa. Basta pesquisar assim no Google, que vai logo no site ter a aplicação e o site, né, no caso, do Bom Condutor. Bom, essa plataforma, pessoal, é a melhor pra vocês fazerem exames. Por quê? Porque é exatamente igual as perguntas e as respostas do exame, é literalmente igual. Então como é que eu estudava? Eu fazia vários e vários e vários exames nessa plataforma, a estudar em casa, fazia todos os dias mesmo. Mas pronto, todos os exames duram 30 minutos para 30 perguntas, portanto basicamente é um minuto para cada pergunta, mas isso é mais que o suficiente, porque eu acabava assim os meus exames que eu fazia a estudar
muito rápido também. No dia do exame eu também acabei muito rápido, porque, como eu disse pra vocês, vocês acabam por decorar as perguntas e não são perguntas assim tão difíceis. Há rasteiras, portanto vocês têm que estar muito atento, porque há muitas e muitas rasteiras, tanto nas fotografias quanto nas respostas, há muitas rasteiras. Imagina, pode ter duas respostas iguais, mas basta uma palavra mudar, tipo um A craseado, não sei, tô a exagerar, mas pode mudar totalmente o sentido da resposta, portanto estejam muito atentos. Na plataforma eles têm uma parte que diz lá perfil e você pode ver se você já está apto o suficiente para poder ir a exame. Como é que você sabe? Bom, basicamente quando você clica lá em perfil, vai estar a sua percentagem de como é que está o seu desenvolvimento. Portanto, lá na plataforma eles dizem assim: se a tua percentagem já tiver chego no 70%, você está minimamente preparado para poder realizar o exame de código. O exame é de escolhas múltiplas, eu acho que no Brasil é igual, não tenho bem a certeza, mas acho que sim. Antes de começar o exame, o examinador passa por cada mesa, recolhe os documentos e senta lá na mesinha dele. Ele libera o exame pra gente fazer e a gente começa a fazer o nosso exame. O exame de código não é nada demais, é super tranquilo. É mais no caso se você já tá preparado ou não, portanto é muito mais de você, porque imagina, é bem diferente da condução, sabe? Que na condução não é 100% da tua responsabilidade. Claro que mas há coisas, imagina, que não podemos controlar, como carros na rua, outros condutores, a questão climática, se você vai estar nervoso ou não. Já no código é coisas que você pode controlar, que você estudou, você está preparado para isso, é só você sentar e literalmente fazer o exame, que é teórico. Mas pronto, passei no exame, tudo tranquilo, você vai ter que ir lá na secretaria novamente para marcar as aulas de condução. Antes de ir ao exame de código, como eu disse para vocês, vocês têm que fazer 28 aulas obrigatórias. No exame de condução é igual. Portanto, marquei as minhas aulas de condução e a minha experiência com as minhas aulas de condução foi um bocado traumática. Por quê? Eu tava numa altura que eu não tava muito bem comigo mesma, então eu tava muito instável emocionalmente. E isso refletia na minha condução. Então eu ia muito nervosa, eu chegava a tremer. A minha primeira aula de condução foi incrível, ela ficou surpresa com o fato de eu conduzir bem e nunca ter pego num carro, nunca ter tido conduzido, e ela ficou assim, realmente surpresa que eu conduzi muito bem, mas aí depois começou a vir a minha ansiedade e ela literalmente disse que tá a afetar a minha condução pelos meus nervos. Pra quem não sabe, eu não moro no Porto mesmo. Eu moro na zona do Porto. E a minha cidade é uma cidade pequena, eu moro na praia, tranquilo. Então aqui a condução é muito tranquila, não tem nenhum estresse, é muito calma, tem a praia, a gente conduz assim super chill e tal. As ruas aqui são fáceis de conduzir, as placas são bem informativas. Só que o exame é no Porto. Pra quem conhece o Porto, lá é uma loucura de se conduzir. Dito isso, eu fiz as minhas aulas aqui na minha cidade e depois eu tinha que fazer 2 horas de condução no Porto antes do dia do meu exame. Então, mais ou menos quando já tá pra acabar as tuas aulas, você já pode solicitar a data após seu exame. É muito concorrida a data após exame, portanto pode ser que o seu exame seja só daqui a 2 meses, pode ser que o seu exame seja daqui a 1 mês, mas isso é uma questão de você falar também com a secretaria e ver o que a secretaria pode fazer se você tiver muita urgência de tirar logo a carta. Mas como eu tava a dizer pra vocês, eu tinha que conduzir 2 horas no Porto antes do dia do meu exame. Eu fui para o Porto e aquilo era muito diferente. Há certas zonas que você tem que ceder a passagem à direita. Isso é uma regra de trânsito. Porém, na minha cidade, por exemplo, há muitas placas de stop. Portanto, eu teria que parar de qualquer das formas por ter uma placa de stop. Mas no Porto, há algumas zonas que não há placas de stop, mas você tem que seguir a regra de ceder a passagem à direita. E isso foi muito confuso pra mim, porque eu não sabia quando é que eu tinha que ceder a passagem à direita. Eu conduzi por 2 horas, minha instrutora na altura me deu algumas dicas. Eu comecei a passar muito mal porque estava muito quente e eu tenho problemas de enxaqueca, então eu comecei a ter muitas dores de cabeça, principalmente com o sol. Estar a conduzir 2 horas também é cansativo, principalmente com muito trânsito no Porto. E depois de eu ter feito essas minhas 2 horas de aula de condução, eu ainda tinha que ir para o meu curso. Eu cheguei no meu curso, comecei a vomitar muito, comecei a ter muitas dores de cabeça e não fiquei nem para ir 10 minutos no curso e tive que voltar para casa. Voltei para casa, o meu exame era no dia a seguir disso tudo que aconteceu. Dormi muito mesmo. Acordei no dia a seguir, ainda tava com um bocado de dor de cabeça. O meu exame nesse dia era 1h30 da tarde. Porém, a gente tinha que conduzir mais 2 horas, eu e o meu colega que fosse comigo. Normalmente no carro fica eu, mais o meu colega que também vai fazer o exame, o meu instrutor, mais o examinador. Fizemos as nossas 2 horas, depois fomos almoçar em um
restaurante que é bem pertinho dali, que normalmente quando vão fazer o exame vão pra esse café almoçar. E eu não consegui comer nada, eu comi uma sopa e comecei a vomitar tudo, literalmente. Comecei a passar muito mal, comecei a suar muito e faltavam tipo 20 minutos para o meu exame, portanto a situação estava muito crítica. Ao ir para lá, antes de começar o exame, o teu instrutor vai te explicar e vai fazer um geral assim, umas perguntas gerais de tudo do carro. O examinador ainda vai ter que te fazer para ir 2 ou 3 ou uma, não sei qual é a quantidade de perguntas, acho que são 2 ou 3 perguntas sobre alguma coisa do código, alguma coisa do carro, normalmente é sobre o carro. O examinador, a gente nunca sabe quem é o examinador, por quê? Porque é sorteio, pelo menos foi isso que me disseram, os meus instrutores disseram que era sorteio. Os examinadores vêm assim em filinha, a olhar assim pra prancheta deles, olham e perguntam tipo quem é quem. Como eu era o B, eu era a primeira, então eu era a primeira a conduzir, só que assim, eu tava a passar mesmo muito mal, eu tava a suar e tipo, com o estômago todo embrulhado por eu ter vomitado mesmo muito, tava cheia de enxaqueca. Mas enfim, entrei no carro, ajeitei tudo direitinho pra eu poder iniciar a marcha. Depois o examinador entrou no carro, perguntou, disse todas as instruções sobre o carro pra ter uma condução segura. Depois ele faz a pergunta sobre o código. A minha pergunta foi, o que que se faz quando um carro avaria numa autoestrada? Eu expliquei tudo direitinho, meter triângulos, botar colete, tudo. Expliquei tudo direitinho. E ao iniciar a marcha, para começar o meu exame, que o examinador disse quando quiser, quando estiver pronta, podemos iniciar, o travão de mão tava, tipo, aceso, que é normal. Eu iniciei a minha marcha e eu não desligo o travão de mão. Portanto, eu não conseguia sair com o carro do estacionamento. E já tinha começado o exame. Eu não consegui de jeito nenhum sair com o carro. E eu não tava percebendo por quê. Porque eu tava a passar mesmo mal, não tava conseguindo pensar racionalmente. E eu não conseguia saber o porquê, que o meu carro não tava a andar. Depois o meu instrutor, tipo, me deu uma dica, assim, olha, convém tirar ali o travão de mão, desabilitar ali. E eu, ai, é verdade. Tirei e iniciei a minha marcha normal. Passado 2 minutos de exame, entramos na rua de cedências da passagem à direita. Tinha um carro ali para eu ceder a passagem à direita. Eu não cedi. Se você não cede a passagem à direita, você reprova na hora. Eu não cedi a passagem. E o examinador perguntou, olha menina, não temos que ceder a passagem à direita, mesmo bruto. E eu, ai, é verdade. Ele, ai, é verdade? E eu, sim, não prestei atenção. A minha sorte é que a pessoa que estava no carro para eu ceder a passagem à direita estava em sentido contrário. Portanto, basicamente a regra acho que se anulou. Pelo menos foi isso que a minha instrutora disse, porque ele estava no sentido contrário mesmo. Continuei o meu exame, ainda a passar mesmo muito mal, muito mal. E o que acontece? Eu entrei numa rua muito estreita, muito apertada, com carros assim, todos em sentido contrário, na contramão, estacionados assim, e eu não tinha visibilidade nenhuma. Tinha uma placa de stop e tinha um muro aqui. Eu paro na placa de stop, primeira vez. Não consigo ter visibilidade suficiente, porque era uma rua assim, a descer, e a minha era aqui. E depois não tinha como seguir sempre em frente. A rua era um T, basicamente, sabe? Eu parei no stop da primeira vez, não consigo ter visibilidade. E isso eu a passar mesmo muito mal. Vou um bocado mais à frente, paro o carro outra vez. E o examinador me dá um chega pra lá, dizer assim, olha, nos stops eu só preciso parar uma vez. E eu, ei... Isso tudo eu fiquei tipo pra ir uns segundinhos assim parada no stop, mas eu ainda assim não consegui ter a visibilidade mesmo tendo parado a segunda vez. Como eu não senti que não vinha nenhum carro, eu fui avançar. Do nada, me veio um carro todo lançado, mesmo muito rápido, a descer assim a lomba. E eu tinha que virar pra aqui, assim, e ele a descer assim. Eu quase bati o carro. E o examinador me põe os pés no travão. Você sabe o que isso significa, certo? Ao pôr os pés no travão, é reprovação direta. Ele mandou eu parar o carro, parei o carro para minha colega conduzir e fazer o exame dela, parei o carro e comecei a passar, tipo, mesmo muito pior. E pronto, basicamente esse foi o meu primeiro exame. Como é que funciona se você reprova no exame? Você tem que pagar um novo exame. Então é assim, eu paguei mais 320 euros para repetir o exame e para ter direito, acho que para ir 8 aulas de condução. Eu decidi pagar mais aulas também para eu ficar mais confiante, então eu paguei um pack de 5 aulas por 128 euros, então foram mais 128 euros. Fiz todas as minhas aulas, novamente, antes do exame, fui conduzir 2 horas no Porto, conduzi também 2 horas no dia do meu exame, porque novamente o meu exame era 1 e tal da tarde. Eu tava a rezar tanto nesse dia, tanto, gente, antes do dia do meu exame, eu me ajoelhei, rezei
tanto por mim, pelo carro, pelo meu instrutor, pelo meu colega que ia fazer o exame comigo. Gente, eu tava a rezar tanto para que nós os dois passássemos, para que o dia fosse incrível, juro. Eu tava assim com muita força. Mas pronto, na hora do meu exame, fomos pro local novamente. Era um examinador diferente do primeiro que eu apanhei. Ele pediu os meus documentos, dei os meus documentos, entrei no carro, ajeitei o meu banco. O examinador foi muito querido. Ele fez aquela introdução exatamente igual como o outro examinador fez. Ele perguntou se eu tava nervosa, eu disse que sim, e ele, calma, vai correr bem. Ele perguntou pro meu instrutor ali atrás se eu tava preparada, e o meu instrutor disse, ela já tá muito preparada, já tá preparada há muito tempo. E assim, ele era mesmo muito querido, o examinador. Depois, ele me fez a pergunta sobre o carro, dessa vez, a pergunta que me foi feita foi sobre o painel do carro, e como é que se desembaciava os vidros. Foi super tranquilo as perguntas, acho que as perguntas é a parte mais fácil, porque eu já sabia o código, assim, de cabeça. Depois ele pediu pra iniciar a marcha. Sabe aquele tique com a perna? Que a perna de vocês fica, tipo, a tremer e vocês não conseguem controlar? Pois foi o que aconteceu comigo no pé da embreagem. Eu não sei como é que o carro não foi abaixo. E o examinador viu, ele tava a ver que a minha perna tava, tipo, assim, e eu não tava conseguindo controlar. A primeira manobra que esse meu examinador pediu pra fazer foi o estacionamento perpendicular. Eu fiz o estacionamento perpendicular e ele perguntou pra mim, já tá feito? E eu disse, já. E ele, tens a certeza? E eu disse, tá um bocado torto, né? E ele, um bocado? E eu, sim. E aí eu fui tentar ajeitar um bocado e a minha perna não parava de tremer mais e mais. E assim, fazia até coisa no carro, sabe? O carro todo sentia que minha perna tava a tremer. E ele, tá bom, menina, podemos avançar. Ele foi tão querido. Eu não sei se perdi um pontinho aí ou não. Depois a minha condução foi perfeitamente. Fiz todas as manobras da melhor forma possível. Minha condução foi muito boa. Foi super tranquila. E depois, a meio do percurso, o examinador diz assim, olha, podes parar o carro ali. E eu reprovei. Porque foi literalmente como o outro examinador me disse, pode parar o carro ali. E eu, oh my god, reprovei. Não, eu saí do carro assim. E eu perguntei, eu tinha que trocar de lugar com o meu colega, que o meu colega ia conduzir, né, que ia ser a vez dele. Eu perguntei para o meu instrutor, reprovei. E o meu instrutor não me respondeu. Sentei no banco de trás com o meu instrutor enquanto o meu colega começava a marcha dele. E o meu instrutor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu... Isso são as faltas que eu tive, são os pontos que eu perdi. E reprovei por pontos. Na minha cabeça eu tava a pensar assim, reprovei por pontos, e agora? E ele, beijinhos pra ti. E eu, ai, passei, oh my god, eu tava super nervosa. E por ele ter falado assim, eu pensava mesmo que eu tinha reprovado por pontos. E ele ficou mesmo muito contente por eu ter passado. Esse foi o meu exame. O meu colega também passou dessa vez também, que ele tinha reprovado na outra vez, tal como eu. Portanto, nós os dois passamos e foi muito louco, porque nós os dois passamos com 6 faltas. Foi exatamente as mesmas faltas. Isso é muito louco. Mas pronto, nós dois passamos, fui pra casa toda feliz. Depois eu tive que pagar mais 40 euros pra ter direito à minha licença. E pronto, esse foi o meu processo todo com a minha condução. Foi um processo desafiador, por mais que tenham coisas assim menos boas. Foi essencial também, o que tinha que acontecer, aconteceu. E ok. O valor total que ficou da minha carta ficou em 1.188 euros. Tudo isso com reprovação, aulas extras, o valor da carta em si, mais a licença. Portanto, esse foi o valor total que ficou. Isso é uma questão de vocês irem procurando escolas com valores mais acessíveis, que se enquadram mais no vosso orçamento, portanto é uma questão de perguntar. Eu acredito que a minha escola de condução tenha sido a mais barata daqui da minha cidade também, e foram 5 estrelas também. Foram instrutores muito bons, portanto é uma questão de você procurar mesmo. Então foi isso, pessoal. Essa foi a minha experiência com a carta de condução. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou voltar a responder todos os comentários. Ativem o sininho aqui no canal, deixem muito like, por favor, pra me ajudar. E comentem aqui embaixo também quais vídeos vocês querem ver, que aí eu faço super tranquilo pra vocês. Beijinhos e até já!